Oi pessoal, professor Demis aqui falando e nós vamos agora começar nossa aula sobre movimento harmônico simples. Na aula passada nós tratamos sobre a questão da ondulatória, a parte apenas introdutória, teórica, que é a parte de fundamentos ondulatórios. Então é importante você ter visto a aula passada para você poder compreender melhor essa aula de hoje. E aí nós vamos responder algumas questõezinhas sobre o movimento harmônico simples. É um conhecimento bastante pertinente para a gente poder entender a parte de ondas por completo. Então vamos prestar atenção e resolver logo essas questões. O Bluetooth é um protocolo padrão de comunicação primariamente projetado para baixo consumo de energia com baixo alcance, dependendo da potência de 1 metro, 10 metros e 100 metros. Baseado em microchips transmissores de baixo custo em cada dispositivo. A faixa de frequência ocupada pelo Bluetooth é de 2.400 MHz a 2.478 MHz, dividindo em 79 frequências com bandas de 1 MHz. Considerando a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, o maior comprimento de onda para o Bluetooth é de Então, pessoal, para essa questão nós vamos ter que utilizar a equação fundamental da ondulatória. A equação fundamental da ondulatória diz que a velocidade ela vai ser dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Nós vamos utilizar bastante essa equação. Vou até colocar aqui velocidade da onda. Então, a questão ele quer saber o comprimento de onda daqui, ó, comprimento de onda. Então a gente pode utilizar essa equação, já que nós temos a velocidade e também nós temos a frequência. Então, utilizando essa equaçãozinha aqui, que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, como eu quero saber o comprimento de onda, basta pegar a velocidade e dividir pela frequência. A velocidade aqui é 3 vezes 10 elevado a 8. E aí embaixo ele pede a frequência. Acontece que ele dá duas opções. E aí você tem que descobrir qual é dessas duas que você vai ter que utilizar. Então o que acontece? Quanto for o maior comprimento de onda, vai ser a menor frequência. Ele quer saber maior. A maior comprimento de onda vai corresponder ao menor. Por quê, professor? Basta olhar aqui que um é o inverso do outro. E você isolar aqui, um vai passar dividido, não é isso? Então, quando um aumenta, o outro diminui. Como eu quero saber o maior, eu vou ter que pegar o menor, ou seja, esse aqui. Então, eu vou ter que pegar o 2.400 MHz. Só que aí o mega é 10 elevado a 6. Esse mega aqui é 10 elevado a 6. E aí, como tem 3 casas decimais, vamos colocar 2,4 vezes 10 elevado a 9. E aí, você dividindo isso aqui, nós vamos encontrar 1,25 vezes 10 elevado a menos 1. Então, 2. Ou seja, 0,125. Eu desloquei a vírgula para cá. E aí ficou metros. Então a resposta aqui é letra A. Um garoto mexendo nos pertences de seu pai, que é professor de física, encontrou um papel quadriculado como a figura. Nesse papel aqui, ele está mostrando aqui a característica de um gráfico de onda. Então, isso aqui corresponde a um gráfico de onda, que nós vamos estudar, inclusive, na próxima aula melhor. Vamos falar sobre a equação de onda. Então, aqui ele tem o gráfico da onda. Suponha que a figura faça referência a uma onda periódica. O que é uma onda periódica? É uma onda que se repete, propagando-se da esquerda para a direita, considerando que o eixo das abscissas esteja representando o tempo e que do eixo das ordenadas esteja representando a amplitude. Então aqui é a amplitude e aqui vai ser o nosso tempo. E que o metro e o comprimento de onda, então ó, ele dá a informação que é o comprimento de onda. Comprimento de onda é dado pelo lambda.
que é exatamente a parte que se repete da onda. Então, existe várias maneiras de você calcular ela. Pode ser daqui, ó, quando ela sobe, desce, sobe. Aqui já tem uma repetição. Então, daqui para cá, ele é um comprimento de onda. Que também é a mesma distância aqui de duas cristas, ó. De duas cristas, de dois vales, tudo é comprimento de onda. Então, está dizendo que aqui é 8 metros. Então, daqui para cá tem 8 metros. E que cada quadradinho da escala da figura tem uma área numérica igual a 1. Então vamos medir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros. Então ele pergunta qual é a velocidade de propagação. Muito fácil a questão, muito fácil. Então a gente vai utilizar a equação da onda. A equação da onda é o comprimento vezes a frequência. Então eu tenho um comprimento de onda que é de 8 metros. Ó, professor, mas eu não tenho a frequência. A gente não tem a frequência, mas nós sabemos que a frequência é o inverso do período. O período é o tempo de repetição. Então eu posso substituir esse F pelo 1 sobre T, que é o período. Então 8. O T, o que é o T? Bem, pessoal, o T é o tempo de repetição. É o tempo de repetição. Que aqui no caso vai ser de 8 segundos. Opa. Que é exatamente a questão da repetição. Então a velocidade dele aqui vai ser de 1 metros por segundo. Letra B. O gráfico a seguir representa uma onda sonora. Então aqui é uma onda sonora. Que se propaga com uma velocidade de 340 metros por segundo. Sabendo que o ser humano em média consegue ouvir sons na frequência de 20 a 20 mil Hz, inclusive nós vamos estudar um capítulo só sobre as propriedades do som. Esta onda sonora, então aqui ele te dá a frequência mínima, é um spoiler, né, do capítulo de ondas sonoras, e aqui o máximo, ou seja, nós conseguimos ouvir desde 20 Hz, ou seja, 20 oscilações por segundo, até uma frequência máxima de 20 mil Hz. E aí ele te dá essas características dessa onda aqui. Aí ele pergunta, será que essa onda sonora, ele já diz que aqui é uma onda sonora. Então essa onda sonora aí, pessoal, é audível? A gente consegue escutar? Então como é que a gente faz para descobrir? A gente vai utilizar a equação da onda. Essa distância aqui de duas cristas, ó, é o nosso lambda, que é o comprimento de onda. Então nós temos um comprimento de onda de 3 centímetros. Agora você tem que transformar em metro, porque aqui nós temos a velocidade em metro por segundo. É 3 vezes 10 elevado a 2 metros. Bem, se eu tenho uma velocidade, eu tenho um comprimento de onda, é fácil descobrir a frequência, porque nós sabemos que a velocidade é o lambda vezes a frequência. Portanto, a frequência aqui é a velocidade, esse aqui vai passar dividido, né? Então nós temos isso aqui. Então a velocidade aqui de 340 metros por segundo. E é o comprimento de onda de 3 vezes 10 elevado a menos 2 Hz. Hz é o inverso do segundo. Então se você dividir isso aqui, nós vamos encontrar 11.333,33. Vai dar uma dízimazinha. Que é aproximadamente 11.300 Hz. E 11.300 Hz, ele vai estar aqui nessa faixa de 20 a 20 mil. Então a gente vai conseguir ouvir. Então nós temos aqui três opções. Que aí vai ser a letra C. Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico
é igual ao comprimento de onda de luz incidente no objeto a ser observado. Observando a célula representada na figura abaixo e sabendo que o intervalo de frequência do espectro de luz visível está compreendido. Então agora ele está falando de ondas eletromagnéticas, olha só pessoal, viu? Mas tudo aqui é ondas, então você pode utilizar nosso conhecimento. Então ele está te dando aqui a frequência da luz visível, que vai de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz a 7,5 a 14 Hz. Então nós temos uma frequência mínima e nós temos uma frequência máxima. A menor estrutura celular que se poderia observar desse microscópio de luz, então ele quer saber a menor estrutura. Se necessário, utilize, então ele te dá aqui a velocidade da luz. Se necessário, não, vai ser necessário. Então nós temos velocidade e nós temos a frequência. Ele quer saber a menor estrutura. Então ele quer saber comprimento, pessoal. Então ele vai querer saber basicamente o comprimento de onda. Então nós temos que descobrir o nosso comprimento de onda. E aí novamente a gente precisa descobrir se nós vamos estar utilizando a frequência mínima ou a frequência máxima. Como ele quer saber a menor, então a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais por causa da função matemática dela, aqui da velocidade da onda. De modo que se você passar, o que vai acontecer? Vai ser velocidade sobre lambda igual a frequência. Então observe aqui, pessoal, nessa equação, que ela é inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Como eu quero saber a menor, então eu vou ter que pegar a frequência maior, ou seja, essa partezinha aqui. Então, vamos lá na equação, lambda vezes a frequência. Então, como eu quero saber o lambda, eu vou pegar a velocidade e dividir pela frequência. E qual frequência? Como eu quero a menor, eu vou pegar a frequência maior. Então, a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8, dividido pela frequência máxima. A frequência máxima aqui, ela é de 7,5 vezes 10 elevado a 14. Quando eu pego aqui 3 dividido por 7,5, a gente vai encontrar 0,4. Aí vezes 10, aqui eu tenho 8 menos 14, porque quando ela está aqui dividido, quando ela vai passar negativo aqui. Então, vai dar 0,4 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6 aqui é a mesma coisa de nano. Então, pessoal, aqui quando a gente pega aqui 10 a menos 3 seria milímetro. E 10 a menos 6 seria micrômetro. Só que aí, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui. 3 casas decimais. Então, aumentando 3 casas decimais, nós temos 1, aí 2, 3, né? 400 vezes 10 elevado a menos 9. Ou seja, porque a gente aumentou aqui 3 casas decimais, então a gente tem que diminuir aqui 3 casas decimais. Menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. E aí, ou seja, 10 elevado a menos 9 seria o nosso nanômetro. Ou seja, aqui a gente vai poder enxergar o retículo endoplasmático. Olha só que interessante. Letra B. Então, pessoal, por hoje é só. Observe que tem muitas questões nos vestibulares ali sobre o assunto, então vale a pena dar uma estudada. E é muito fácil. É só você prestar atenção, compreender o que é um comprimento de onda, uma velocidade, uma frequência, que vai estar fácil. Lembre-se de utilizar sempre outros vídeos e o livro didático. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Um abraço e até mais.